Fala galerinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Enfim, saiu o primeiro vídeo e eu quero que seja algo bem casual, algo bem aqui no sofá de casa. Como eu disse aqui, a gente vai ver muitas histórias, vocês vão ver histórias reais de pessoas reais. E hoje, gente, o meu convidado está mais do que especial. É alguém que sonhou esse sonho junto comigo e ele não poderia ser diferente. Confere aí, fica ligadinho, ó. Se você tá aqui pela primeira vez, não se esqueça, se inscreve no nosso canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. Meus queridos, então nesse primeiro vídeo do meu canal, eu jamais poderia convidar outra pessoa sem ser Iverson Mariano. Boa noite, boa tarde ou talvez bom dia. É verdade. É isso aí. Depende do horário que você vai ver esse vídeo. E hoje a gente quer bater um papinho aqui, diferente do que, né, o Iverson já bateu. Muitas pessoas conhecem o Iverson pelo futebol, a gente vai sim discorrer no futebol, mas a gente vai conversar de outras coisas, porque Iverson Mariano não é só futebol. É verdade. O Iverson, ele tem se mostrado uma pessoa muito apaixonada, inclusive por Cristo. Isso é uma admiração que eu tenho muito grande por ele. E, ao contrário do que muitos pensam, já começando de uma forma diferente, né? Acho que a coisa que a gente menos conversa é de futebol, né? A gente, esses dias pra trás, conversando aqui em casa, a gente não sabia falar nada de futebol, porque a vida é assim, né? A vida, o futebol nos uniu, foi Sim. algo que, né? É uma paixão que a gente tem, pode falar que a gente tem em comum, né? Nesse momento a gente tá um pouco, né, o Iverson ainda trabalha no futebol, mas assim, né, um pouco desfocado, mas o futebol nos uniu, mas o nosso propósito hoje é um propósito muito maior, né, amor? É verdade, com certeza. Mas vamos falar um pouquinho de futebol, vamos lá, porque é uma pergunta que todo mundo me faz, né, o Iverson não é de patrocínio, creio que a maioria do público que vai assistir, por enquanto, é de patrocínio. E muitas pessoas me perguntam, é seu esposo, né? Trabalha com o quê? Jogou, não jogou? Responde essa pergunta. Iverson Mariano, jogou ou não jogou futebol? Camila, primeiro, né, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo. Parabenizar, né, pelo esse sonho, né, maravilhoso aí que eu tenho acompanhado, tenho, né, sempre tentando impulsionar, porque eu sei que é um grande talento que a gente tem aqui em patrocínio, né? E não é porque é minha esposa não, mas tem um talento mesmo diferenciado e eu tenho certeza que o canal aí vai dar muito certo. Então não esqueça já, né, de fazer a sua inscrição, dar o like e compartilhar, né? Se você puder compartilhar, pode compartilhar esse vídeo aí pra gente poder impulsionar cada vez mais aí no YouTube. Camila, joguei futebol, comecei eu acho que aos 6 anos de idade. Meu irmão mais velho me levou para fazer um testezinho num clube lá do Guarujá. E eu, né, eu até lembro, eu vou contar uma história bem rapidinha mesmo. O técnico chegou para mim e falou assim: qual é o seu nome? Aí eu falei, né, Iverson. Aí a quadra toda deu risada, sabe? A quadra toda, nossa, falou, sabe? O quê? O quê? Não, e tirando sarro e tal, não sei o quê. E aí, eis que a bola, né, o treinador, né, apitou, a bola rolou. Em 2 minutos o cara falou assim, ó, pode sair, Iverson. Aí o pessoal tudo já aprendeu, falou, ó, não, é o Iverson tal. Fui chamado para o time. Então comecei o salão no Vila Souza Atlético Clube lá do Guarujá. Um abraço pro pessoal lá do Vila Souza. E dali eu fui, né, sempre, né, aumentando as categorias e tudo mais, negócio de fraldinha, pré-mirim e tal. E logo quando foi, né, ficando mais velho, eu continuei no salão. Eu tinha a possibilidade de ir para o campo, né, jogar futebol de campo. Só que eu não via muita graça, assim, é uma, né, a gente, foi como a Camila falou na introdução, eu gosto de futebol é apaixonante, futebol abriu muitas portas para mim, só que assim, eu gosto muito de basquete, por exemplo, gosto muito de natação, o pessoal nem entende isso. Então o futebol ele não era Fórmula 1. Fórmula 1, gosto pra caramba também. Nossa, eu converso muito com o pessoal que gosta de Fórmula 1, de automobilismo, né? E
quando vem conversar, fala assim, não, eu entendo de futebol, porque vivi o mundo do futebol, mas na verdade não era assim, tal, mas né, a gente até escutou, vamos levar já para o lado da igreja, a gente escutou esses dias sobre dons. Eu acho que foi um dom, tenho certeza que foi um dom que Deus me deu de jogar futebol e graças a Deus abriu bastante portas. Iverson, além do futebol, jogou futsal também, Futsal, né? isso. Profissionalizou no Isso, futsal. futsal. Fala um pouquinho também, jogou fora, Sim, futsal. sim, sim. Joguei futsal, joguei um tempo, joguei. Depois, quando a gente saiu lá da Baixada Santista, foi pra capital, né? Jogar. E na capital, lá em São Paulo, né? Capital que a gente fala, futebol muito mais competitivo. Daí sim, pra fora do país. E vivendo o futebol como todos vivem aí, ou querem viver, né? E sempre lembrando, não é fácil. Quando você alcança a alta performance, quando você alcança, né? Não, você consegue separar o jogador de futebol do atleta profissional, que é um atleta que eu sempre friso isso quando eu estou conversando com os atletas mais novos. Eu sempre falo, ó, o atleta profissional ele sente dor 24 horas por dia, não tem jeito. O atleta profissional ele vive com dor e tem que estar concentrado e tem que estar sempre buscando algo a mais, senão não vai ser atleta profissional, vai ser um jogador de futebol. Além do futebol, outros setores, né? Sim. Fala um pouquinho, além do futebol, o que Iverson já fez nessa vida? Então, o O que futebol. não fez? O futebol me abriu portas, né? Como eu falei, e eu fui trabalhar numa siderúrgica chamada Cosipa, que depois virou Uzi Minas, a Uzi Minas comprou. E foi aí que eu comecei a vida profissional, porque eu já estava já largando, né, o futebol, já estava ficando meio de lado, mas mesmo assim, né, através do futebol, consegui esse bom emprego na época na Cosipa. E lá na Cosipa também disputei alguns campeonatos, fui campeão interno lá, né, pelo Chapas Grossas, fazendo o gol do título. Participei do Mundial das indústrias, né, que tem lá, vice-campeão mundial. Então, assim, o futebol continuou na minha vida, né, porque por questões óbvias, né, que estavam, né, toda a vida toda jogando futebol, então no primeiro emprego não poderia ser diferente. Mas além do futebol, você trabalhou, é isso que a gente está querendo enfatizar, no banco. Trabalhei siderúrgica, depois no banco, aí trabalhei numa financeira, né? Uma financeira, depois do banco numa financeira. Aí na financeira eu abri minha própria financeira, né? Minha própria financeira trabalhando com... Do mesmo jeito que eu trabalho numa financeira hoje, eu abri a minha própria financeira. Logo depois fui trabalhar com construção, gente. Vê se pode um negócio desse. E aí, gente, se a gente ficar aqui é porque é muito longo, a gente tá entre marido e mulher, eu posso acelerar o processo daqui. Essa é a parte boa, não vou cortar, porque o nome do canal é Sem Ensaio, então não vou cortar isso isso aí. daqui. E vamos ficar aqui, gente, porque das coisas que ele me conta todo dia, eu descubro uma função nova, ou um emprego novo, uma história nova. Então a gente ia demorar muito. Mas o Iverson chegou aqui, né? Patrocínio, cheguei em Chegou patrocínio. em patrocínio, veio para trabalhar com futebol, né? A gente se conheceu no futebol. Eu tinha o Iverson como uma pessoa que eu admirava muito, né? Sempre admirei ele como profissional. Na época eu era uma pessoa que já tinha enterrado esse sonho de comunicação, já tinha enterrado esse sonho de trabalhar no futebol. E é engraçado a vida porque quando eu caí no futebol, a gente também passou muitas coisas difíceis, né, no futebol, em todo esse processo, né, do nosso relacionamento mesmo, né, Sim. todos os processos que a gente foi submetido. E às vezes a gente fica conversando aqui, eu falo, puxa, como assim, né? Eu pensava que o propósito era unir, e ele sempre falava, nossa, quem sabe, né? Eu cheguei na sua vida, né, pra gente realizar esse sonho junto. E a gente passou coisas muito boas juntos, apesar do pouco tempo, Sim. assim, né, em futebol, mas passamos situações muito difíceis também. E eu vi o futebol, eu penso assim, né, da forma de trás para frente, né? Eu acho que eu vi um lado muito difícil do futebol, porque o futebol não é fácil. Mas o futebol não é fácil, fui, né, contratado para ter essa dura missão aí de ser gestor de futebol, né? Então, vim para cá para patrocínio, né? Como você sabe, foi onde se conheceu.
E vi muitas possibilidades aqui, na verdade, porque um triângulo mineiro, né? Como falo, tem muitos talentos aqui, tem muita força. Só que, assim, o meu maior interesse aqui sempre foi, desde a época do outro clube e no Clube Atlético Patrocinense também, foi a categoria de base. A Camila sabe disso, eu sempre briguei por isso, desde o primeiro, porque, assim, não se faz futebol profissional sem categoria de base. E isso é uma das coisas que a gente precisa organizar e às vezes você não tem tanta força. Gente, como, né, a gente está aqui falando, a gente não precisa, né, creio que, vamos dizer assim, que fugir da raia do assunto, né? A gente Não, de sabe maneira alguma. que foi uma, assim, uma temporada muito difícil, talvez seja a oportunidade que a gente tenha, né, de falar sobre um outro lado de uma história que muito se fala, né, muito se especula e pouco se dá ouvido a algumas, né, a alguns fatos, né? E eu falo assim que todo amor ele exige sacrifícios, né? De certa forma, muitas pessoas não sabem, mas a gente se sacrificou, né? É, Por amar um trabalho, por trabalhar de verdade. E até trazendo para o lado espiritual, a gente crê muito na justificação de Deus, que já tem sido feita também, de certa forma, com certeza. né? Então, tem uma oportunidade da gente falar, né, aqui, que não é fácil fazer futebol, não é fácil viver futebol, e às vezes o que muitas pessoas e que, né, torcida vê é aquilo, né, 1% do que realmente acontece, né? Não é porque o Iverson é meu esposo, mas é, pode parecer redundante o que eu vou falar, mas eu sempre vi muito profissionalismo, e a gente às vezes vê as pessoas batendo em teclas como se elas fossem soluções mágicas. Nossa, né? A gente brinca muito, né? É, Sabe o que fulano falou, né? Que, por exemplo, dá para fazer categoria de base por projeto incentivado. Gente, eu escuto o Iverson falar isso tem 4 anos seguidos, né? Então, eu preciso me posicionar também. Eu acho que, né, a gente está aqui para falar um pouquinho da nossa vida, né? Sentar no sofá de casa mesmo e dividir. Que isso não é novidade. Se isso acontecer aqui em patrocínio, eu quero deixar bem claro que isso não é nenhuma novidade, não é algo que nunca foi falado, não é algo que nunca foi planejado, não é algo novo para ninguém. Acho que sim, é, sim, sim. né, a primeira coisa, porque é difícil, gente, né, você escutar, né, isso também a Nossa. gente pode fazer pro lado espiritual, que foi um processo que a gente teve que passar silencioso, né, a maioria das pessoas aqui de patrocínio que me conhecem sabe o quanto que é difícil, né, me calar, então foi um processo da gente ficar calado, esperar Deus agir, né, e ter tranquilidade no coração, mas no começo não foi fácil, né, não foi fácil pro Iverson, porque eu falo assim, sem medo de errar, eu acho que o Patrocinense nunca teve um profissional com a mente aberta que o Iverson, não é porque é meu esposo, mas nunca teve um profissional desse gabarito que trouxe as inovações que queriam e não foi permitido executar. Então, assim, de certa forma a gente saiu muito triste, a gente sempre perguntava, né? Uma das coisas que a gente se perguntava muito, por exemplo, como que eu caí no marketing, na comunicação do futebol e acontece tudo errado? O Iverson vem lá de São Paulo com um monte de contato, né? Apesar de ter uma história no futebol, nunca tinha trabalhado num time da primeira divisão, Não, é verdade. né? O Iverson sempre reconheceu, muito mais que muitas pessoas aqui da cidade, o tamanho do Clube Atlético É verdade, Patrocinense, ao sempre. contrário do que, às vezes, eu que sou aqui da cidade, diminuía muito mais o time do que ele, né? E muita gente pensa que por ele ser de fora, ele não ama o time. Gente, assim, ó, não tenho medo, eu sempre xinguei muito mais o Cap do que ele. Ele era muito mais defensor. Eu, como esposa aqui, falava, quando larga isso, você não precisa disso, né? E ele sempre acreditou, sempre se empenhou, mas vai entender, né? Por que que justo aqui, como que você chega no lugar que você quer, como que você chega para executar aquilo que você quer e simplesmente desmorona, né? É, E aí você passa a se questionar para Deus, né? foi um grande ensinamento e aí, Camila, eu vou tentar, né, expressar. Foi a hora que eu vi Deus, assim, comigo. Foi a hora que eu senti Deus, falei, Deus, né? Eu senti Deus, a presença de Deus mesmo.
Porque é exatamente isso que você falou e eu só vou resumir e falar assim, ó, se não fosse por Deus mesmo, se não fosse por Deus, eu não sei o que teria acontecido, porque foram muitos ataques, foram muita falácia, muita, sabe, todo mundo se achando dono, todo mundo falando que sabe, mas na verdade, no dia a dia, no dia a dia, eu estava lá, né? Eu fui convidado, não fui o primeiro convidado, né? Nesse processo, vou deixar claro. Só que me ligaram aqui, fizeram uma chamada de vídeo perguntando se eu queria. Eu já não queria mais mexer com futebol, eu já Sim. não queria mais, né? Por tudo que já estava passando no próprio clube Atlético Patrocinense, eu não queria mais mexer com futebol. E aí, né, me convenceram, conversei e tal, orei, tá? Deixar bem claro que eu orei muito mesmo, pedindo direção para Deus e eu fui pro Clube Atlético Patrocinense. Foram acontecendo as coisas, assim, que, de verdade, gente, eu tenho que aguardar em Deus, sabe, Camila? Aguardar Não em tem Deus. porque não vou levantar, não levantei a voz para ninguém, não levantei a mão para ninguém, né? Mesmo alguns merecendo, tá? Mas não sou eu que vou fazer isso, Deus está cuidando de tudo. Então, eu acho que foi quando a gente, né, fala muito de testemunho na igreja e tudo mais. Esse é um testemunho aqui que eu vou deixar para vocês. Se não fosse pela presença de Deus na minha vida hoje, eu não sei como é que eu estaria, sabe? Por todo o processo. A Camila estava aqui do meu lado, sabe? Não foi fácil. Cada segundo que passou de novembro de 2023, né, outubro de 2023, que quando começou, né, a mexer para, acho que foi outubro de 2023, até o final de 2024, se não fosse pela misericórdia de Deus, eu não eu não sei se eu estaria aqui falando com vocês hoje no canal, né? Já que é um canal sem ensaio. E não é sem exageros que eu tô falando, tá, gente? É sem exageros mesmo. A Camila presenciou muito disso, mas eu, meu travesseiro, né, e Deus, a gente conversou muito, muito, porque foi um processo pesadíssimo, pesadíssimo, Muito pesado. mas Deus estava ali, sabe? Camila, eu sou grato, né? Grato demais a Deus, porque ele estava ali. Eu senti a presença dele a cada segundo, a cada conversa, e, porra, aconteceu, né? Aconteceram várias coisas, vários manifestar de Deus ali né, durante o Sim. processo. Então, assim, eu só saio Só maravilhado agradeço. e agradeço demais a Deus, agradeço demais. Eu gostaria de enfatizar aqui muitas coisas, né, que a gente, né, eu posso falar, o canal é meu, eu posso falar, o canal é meu, posso falar. É, Muitas vezes eu senti muita vontade, né? Porque agora me colocar no papel de esposa aqui, que talvez você esteja no sofá da nossa casa aqui para escutar mesmo da gente, que é muito difícil, né? Acho que mães sentem muito isso. A mãe ela prefere que fale dela do que do filho, né? A gente quando ama uma pessoa, eu preferia que falasse de mim, né? Eu e o Iverson, uma coisa que a gente tá mais acostumado a ser difamado desde o começo, né, do nosso relacionamento. A gente é muito difamado, a gente escuta, né, sempre escutou muita história, sempre escutou, sempre. né, então isso aí a gente já tá calejado, né, agora isso já não atinge mais, falou pra mim não é novidade. O fulano falou que, É, sabe? então, só que pra mim, enquanto esposa, às vezes chegavam conversas, chegavam prints, e eu sempre privei muito o Iverson disso. Só porque, às vezes, meu celular, né, por ter contato, né, com o pessoal de imprensa e tal, os lugares que eu já trabalhei, eu falava, nossa, é hoje. Eu vou falar, eu vou abrir meu Instagram aqui, e o senhor, ele é, sim, pontual, que em vários dias ele falava assim comigo, Camila, você não vai falar porque quem vai te justificar sou eu. Então, esse processo serviu, inclusive, para mim aprender que não sou eu que resolvo, que não é a minha mão que resolve, mas com certeza assim é muito difícil, porque tem um lado que a sociedade não vê. Quando a gente fala de futebol, existe pré-temporada, que normalmente ela começa lá em novembro, e o Iverson em novembro me alertou de que em maio isso ia dar ruim, né? Não vamos entrar em detalhes aqui, porque não vem ao Sim, caso,
Mas o Iverson já vinha me alertando, Camila, esse negócio não vai dar certo. E o Iverson faz aniversário dia 9 de dezembro. Sim. E o Iverson perdeu uma pessoa muito querida também em 2023, Sim. né, perto do aniversário dele. E o Iverson estava, né, eu organizei uma festa surpresa, né, eu tenho familiares em São Paulo que estavam aqui também, a gente organizou. Eu, por muito pouco, não consegui ver ele no dia do aniversário dele e realizar a surpresa. Porque como uma pessoa que cuidava do financeiro do clube, ele estava carregando móveis, fazendo mudança de luto no dia do aniversário, a gente mal se vendo. E eu conheço pessoas, né, que são contratadas para certos cargos, que você pedir para levantar uma cadeira, não levanta. Então o que eu queria deixar aqui é que esse lado ninguém vê. Não. Esse lado da gente, né? Logo em janeiro, eu sou chamada sem indicação nenhuma do Iverson, né? Eu tava orando por um trabalho, por uma porta nova, e na época, né, Ronaldo, até um abraço, Ronaldo, né? A gente tem um carinho imenso pelo Ronaldo, outra pessoa que é extremamente injustiçada nessa cidade, né? Mas que o Senhor também tem justificado em relação ao CAP, a gente pode falar, né? Sim. A gente só tem a agradecer ao Ronaldo mesmo. Verdade. E o Ronaldo me convidou. Então, em janeiro, eu vou para lá também, por orientação, orei. Deus, assim, confirmou, independente do que falassem, para me trabalhar numa área que eu gosto, que é marketing, que é comunicação. Quantas vezes a gente chegou em casa meia-noite, 1h da manhã, saiu às 6h, e, né, tudo ali acontecendo, e você não ter voz ativa é muito difícil, né? Porque as pessoas falam assim, mas tá lá, mas não faz. Mas a autoridade não tá. E aí tem questões políticas, tem, né, tudo isso daí que se especula. Existem verdades, existem mentiras que repetidas muitas vezes se tornam verdades, que não são. Mas a gente não tá aqui para isso. Nem era a nossa intenção. Não mesmo. Falar disso aqui, isso que foi algo que foi fluindo mesmo, mas que bom, porque essa é a intenção desse canal também, né? O Iverson é meu esposo, o canal é meu, o sofá é meu, a casa é minha, a gente pode voltar aqui quantas vezes quiser. Mas assim, agora, brincadeiras à parte, é bom, porque talvez seja assim, né? Foi de uma forma sem pretensão, mas de que de alguma forma isso possa chegar às pessoas do contrário do que pensam. A gente torce muito para que o time se reerga, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa extremamente decepcionada com o futebol. Falo que Deus tem que, né, falar assim, e Deus gosta de fazer isso comigo, né? Que eu pagar a língua e falar, vai para um lugar que eu não quero, né? Deus, ele já fez isso comigo várias vezes. Então, eu particularmente torço, né, para que dê certo. Nossa, mas existem duas pessoas, existe uma família, né, aqui por trás que sim, que sofreu muito. Então, grupo de WhatsApp, em comentário é muito fácil você falar, você apontar. Você trabalhar, né, 2 meses, 3 meses por uma coisa que está desmoronando, você ainda no outro dia acordar e tá lá, e vamos falar, sem o seu salário cair na conta, muitas vezes acertando o salário de outras pessoas e deixando de receber, isso daí é uma parte que ninguém conta. Ninguém conta essa parte, né? Então, assim, apesar de tudo, eu falo que eu não concordo com a frase que há males que vem para bem. Eu creio em propósito, né? E que o Senhor, o que aconteceu foi um propósito de Deus. Seja para desvendar coisas que estavam ocultas, seja para mexer na estrutura, seja para alguém parar, né, o que estava acontecendo de errado aí no mundo do futebol, né? Porque essa parte também ninguém fala, né? Todo mundo fala, tava lá, né? E chegou uma empresa suspeita e as pessoas estavam lá. Mas a gente estava lá, a gente podia muito bem sair correndo e falar, não, agora tá aqui, eu não vou ficar, ou falar assim, ó, não tem outra solução, né? Acho que as pessoas, assim, elas têm que entender que não existia outra saída pro clube, né? Camila, a gente ali foi detectado, né? Como a gente trabalha com administração, essas coisas de gestão, foi detectado que é cobertor curto. Tava cobertor curto. Ou você cobria a cabeça ou cobria o pé. Não tinha jeito, não tinha uma outra solução, sabe, Camila? Você tava lá, você sabe disso, não tem né? Bom tá aqui, né? Bom tá falando. Não tinha uma outra solução,
sabe? Sim. E eu costumo falar assim, eu costumo usar uma analogia que quando entra um rato aqui na minha casa, Eu vou matar eu vou ele. matar o rato, sabe, gente? Eu não vou fugir do rato, porque, pô, eu não posso fugir do rato. Eu entendo isso na minha vida. A Camila sabe, né, o quão protetor a gente tenta ser, Sim. porque não tem cabimento o rato vir aqui e espantar a minha esposa daqui ou me espantar de casa. Então eu não vou sair correndo, sabe? Se o rato, e pode ser o rato que for, não tem problema. A gente, né, é, a gente luta até o fim, entendeu? Morre atirando, né? Conforme o pessoal fala, né? Só para usar uma frase, morre atirando, porque eu não vou fugir. E foi isso que aconteceu de fato. Chegou, não tinha condição, não tinha condição, estava um custo, né, da CBF cobrindo o que estava aberto na Federação Mineira, então não tinha recurso, e apareceu, né, uma empresa, né, prometendo várias coisas, a gente sem Sim. saída, porque Não tinha. não E tinha o que assim, outra fazer. coisa, para reclamar, para tirar pedra, muitas pessoas. É, sim, Aí eu até escutei, não, tinha outra solução, mas então era uma solução que tinha, mas ninguém, né? né, não chegava Não, representante não nenhum dessa apresentou. outra solução. E assim, gente, o problema do Clube Atlético Patrocinense, ele não tem orçamento. Exatamente. Né? Na verdade, assim, tem um orçamento, né, na cabeça de Bob. Porque, assim, existem patrocinadores naquela camisa que pagam 17 mil. 17 mil, 17 mil reais 17 primeira divisão. num campeonato que se faz um orçamento de 1 milhão, com uma folha salarial de 300 mil, com uma cota da federação que, 400 mil. né, que na época já teve de 1 milhão, né? Teve uma época que era 1 Que era 1 milhão milhão, agora 400 mil. por conta do E Covid. aí, os patrocinadores da camisa não fechavam uma folha. Então, que planejamento também, como que fazia isso? Ah, mas vocês estavam lá. Mas a gente estava lá. Mas eu não tenho condição de ter a voz ativa e de fazer. Né? Então, assim, e se fizer qualquer coisa que propõe, e assim, não tem medo nenhum de falar, isso é mal de cidade pequena. Mal de cidade pequena, falando como patrocinense. Time de interior não vai para frente por uma coisa que se chama amor e paixão. Amor e paixão. Eu amo o Iverson. Ele, né, meu esposo. Hoje em dia é a pessoa mais importante da minha vida. Se eu for médica, é exatamente por isso que eu não posso cuidar do Iverson. Porque eu vou colocar o amor na frente da razão. E é o que acontece aqui. É verdade. Porque é um monte de gente apaixonada, Perfeito. né? É um monte de gente apaixonada que não entende que existem profissionais da área, né? E eu falo assim, que se eu tenho um filho, se a gente realmente ama, se a gente tem uma torcida realmente apaixonada, diretores apaixonados, vamos falar então como se o Capo fosse um filho. Vamos fazer essa analogia aqui? Eu tenho um filho, eu creio que eu quero o melhor para esse filho. Eu quero a melhor faculdade, eu quero que ele cresça, eu quero que ele se torne muito mais do que eu sou. Mas aí o amor, às vezes, é meio incoerente. Porque quando vê o time se tornando maior do que quem ama, aí não pode. O que você está querendo dizer, Camila? Se você faz parte de uma diretoria e você não é profissional do futebol, você tem que aceitar que vai chegar um profissional que ele ganha 40 mil e você não. Porque ele é profissional do futebol. Ah, mas eu tô aqui. Tá, mas você criou isso daqui para crescer. É por isso que SAF é a solução. É a solução, exatamente. É virar uma empresa, ter uma empresa que gere. Ah, tal, é desmerecer. Gente, se entendam como desmerecer. Mas o mundo, ele precisa profissionalizar e o futebol também. Precisa demais. E se isso não acontecer, aqui em Patrocínio, não é só em Patrocínio, o Iverson é uma pessoa que roda times, né? Hoje em dia ele tá em um outro time que a gente detectou, né? Sim. Ele já detectou a mesma coisa. Então, tipo assim, eu tô falando aqui do Patrocinense, mas não é exclusivamente, isso é um problema de cidade pequena, né? E aí inclui tudo, inclui tudo. Eu quero ser muito aberta no que eu falar. Sempre que eu quis ser comunicadora, uma das coisas que eu falei que eu queria abrir o meu canal era para expor minha opinião da forma que eu pensava mesmo, não para polemizar, mas por me ter o meu ponto de vista. Sim. Isso não é só diretores, não. Aí a imprensa vai junto. Ah, porque a gente tá aqui há tantos anos, que... Gente, né? Que bom. A gente reconhece, né? O Cruzeiro é um time enorme, tinha uma torcedora lá de 90 e tantos anos, ainda não sei se
ela é viva, acho que ela faleceu, se eu não me engano. O Cruzeiro deu a ela o respeito dela, mas ela não contratava. Ela não dava palpite na comissão técnica, porque ela era torcedora, apaixonada, e ali era o lugar, né? Não, mas aqui não. Aqui em Patrocínio, se o diretor não entrar no vestiário no intervalo, meu Opa, Deus do céu, a casa opa. cai. Então, assim, gente, de verdade, existem. O vídeo ia ficar com umas 3 horas de prazo aqui, porque existem muitas coisas que a torcida não fala, né? Como eu falei que a gente não ia falar só de futebol, a gente ia falar de justificação do que Deus fez na nossa vida. Né? Eu acho que a parte mais espiritual vai ficar para outros, senão esse vídeo vai ficar muito longo. De verdade, gente, a gente não foi sem ensaio mesmo. Foi literalmente, né? Eu falei, Iverson, vamos gravar comigo, e a gente fala de Deus, vamos largar futebol para lá. Ele sabe quantas vezes eu quis expor a minha opinião e falar. Talvez foi a hora oportuna, e que bom que foi da nossa boca. É verdade, né? No sofá da nossa casa. E a gente sabe que muitas pessoas podem assistir isso aqui e continuar tendo a opinião delas. Sem e assim, problema. entendam como quiser, tá? A gente não importa, porque eu importo com o que Deus pensa a respeito. E mais uma coisa, né? A gente, às vezes, por ser cristão, o meu único medo de verdade não era o mesmo que as pessoas pensavam a respeito de mim. O meu medo era manchar a imagem de Cristo, talvez a minha igreja, né? Poucas pessoas sabem disso, mas às vezes a gente chegava no nosso, né? Eu já cheguei em outras situações, meu pastor, eu falei, pastor, não nessa, mas em situações a gente ser difamado, eu falo, pastor, você quer que eu fico, né? Sem tirar foto aqui na igreja, que eu fico mais no meu canto? Porque hoje em dia o que eu me importa é o que Deus pensa a respeito de mim e o que o meu testemunho carrega. Sim. Minha preocupação maior, tranquilamente falando aqui, era essa. Sim. Então, se existem pessoas que podem estar assistindo e levantando mais questionamentos de verdade, a gente não se importa. A gente está aqui mesmo porque isso fluiu, e talvez seja justo também, né? Já que existe tanta falácia de um lado, existe o outro. E aí, de verdade, existem investigações, né? Sim. Existe um órgão muito competente que é a Polícia Federal, não é o hacker, não é a fofoca, não é o print. Sim. É o órgão, acho que máximo de investigação. Né? Então, com certeza, a gente teve tudo que todas as pessoas teve, e a gente estava envolvido diretamente. Né? Com certeza o Iverson teve celular rastreado, conversas rastreadas. Então, graças a Deus, né, dormimos tranquilamente, ninguém arrombou a porta da minha casa em dia de investigação. Estamos totalmente dispostos, né? Já falei isso 1000 vezes, conta de banco, o que quiser. Porque de verdade, né, o que a gente tira de tudo isso, gente, é que o Senhor, ele te justifica. Você não precisa, assim, abrir um A da sua boca, né? Demorou muito tempo pra gente abrir a boca, né? Foi da melhor forma, eu creio, tenho certeza disso. E é a inauguração do meu canal, né, amor? É verdade. É isso aí. Eu espero que, né, que vocês entendam que também não foi para isso que eu criei o canal, né? De uma forma descontraída mesmo. Ele falou comigo, o que é o roteiro? Eu falei, não sei. Vamos sentar no sofá, estamos enrolando para gravar esse vídeo, né? O Iverson vai gravar outro vídeo, porque é o que eu queria que ele falasse. Ele não falou nesse vídeo, né? Mas o que a gente quer deixar aqui de mensagem principal é que talvez você que esteja assistindo o vídeo, você também pode estar passando por um momento de injustiça. Isso por um momento, recado, né? Exatamente, Camila. A gente tem que usar, né, isso aí para fortalecer os irmãos, saber que realmente Deus justifica, sabe? A gente não vai, e deixando bem claro, gente, não é para vitimizar, não é nada disso. Deus justifica a gente. Deus justifica tudo, todos os passos, todos os segundos que foram passados ali, sabe? Todos os segundos. Tá aí, é um livro aberto, tá? Né? Quem quiser tirar, a Polícia Federal, que nem a Camila falou, tá? Tem contato, deve ter não, com certeza rastreou, com certeza, né? Feito todas as ligações para ver se batia com alguma coisa, e saiu, né? Uma primeira decisão ainda, esse vídeo vai ficar rodando durante um bom tempo, mas saiu uma decisão agora que não tem Iverson envolvido, não tem Camila envolvido,
Não tem Ronaldo envolvido. Não tem Ronaldo envolvido. Não tem a diretoria também. E não tem a diretoria. Exatamente, claro deixar aqui, bem claro que a gente não tá contra ninguém, viu, gente? Tá... E de novo, porque a Camila falou... Existem pessoas boas e existem pessoas ruins. O que a gente não tá generalizando. Não tô generalizando uma torcida, né? A gente também, vamos falar só de coisa ruim, não. A gente recebe mensagem de apoio. Sim, né? Graças a Deus. Isso aí também não é exposto, mas a gente recebe mensagens de pessoas que até hoje, né, que trabalharam, né? Deixar, né, por exemplo, uma pessoa, não tô falando que ninguém é maior do que ninguém, tá, gente? Mas uma pessoa muito conhecida, né? O Iverson tem contato com o Thiago, o Thiago Ribeiro, isso. Que é um profissional, gente. O Thiago, ele não meramente passou pelo futebol. O Thiago foi uma pessoa muito conhecida no futebol. A gente conversou disso ontem, né? Até falei assim que o Thiago realmente gosta de futebol, né? Ele falou, nossa, o Thiago, ele gosta mesmo de futebol, né? Porque se fosse outra pessoa, no nível que ele jogou, teria aposentado, não aceitaria, né? E né, ele mesmo falou que ele tá caminhando pro final da carreira dele, né? Não aceitaria vir jogar num Patrocinense, tá num time, né? Com todo respeito ao Patrocinense, ao time que ele tá agora, mas ele jogou em times muito grandes, como né, de grandes expressões. Então, assim, a gente fez boas amizades ali. Essas amizades permanecem. O Thiago teve com a gente agora em novembro. Novembro foi. Né? Novembro, né? Com propósitos também. Deus teve propósitos ali. A gente semeou, né? Essa parte também ninguém fala. A gente tentou levar a palavra ali dentro. Por isso que a gente tem certeza do levante do inimigo também. Porque a gente tentou levar a palavra ali, tentou. O pessoal sabe. Né? Então a semente foi plantada e que essa semente, mesmo nos corações que talvez hoje em dia estejam perdidos por maus caminhos, né? Que essa semente de alguma forma germine. Acho que tá ficando muito longo, né, amor? Tá sim. Vamos encerrar? A gente conversa depois, mas obrigado, viu, gente? Obrigado pelo convite, viu? Parabéns. Você, amor, pelo mais apoio uma vez. Eu tenho certeza que isso é só um início mesmo. Essa conversa foi bacana porque é um bate-papo mesmo. E tomara que continue sendo assim, sabe? Que as pessoas não entendam, não, jornalismo. Não. É um negócio sem ensaio, né? Tá aí o nome, sem ensaio, com Camila, né? E assim, ela me enche de orgulho, sabe? Me enche de orgulho mesmo por essa perseverança, por esse amor a Cristo, sabe? E isso faz a diferença na nossa vida. Isso faz muita diferença na nossa vida. Caminhar com Deus é a melhor opção, sabe? Sem Deus não tem chance. Não. Com Deus é a melhor opção e a única opção, gente. De verdade. Ele tá voltando. Ele tá voltando. O pastor falou ontem. Eu acho que ele tá virando a esquina aí. Pessoal, foi só um pouquinho, né? Eu espero que nós possamos estar aqui em mais outros 100 ensaios. E eles vão voltar na próxima oportunidade para falar o que passou um pouquinho da minha cabeça. Mais uma vez, né? Não é nada. Gente, foi muito sem pretensão essa conversa. Eu falei, não, vamos falar de futebol. A gente começou a gravar o vídeo, ele falou, deu 10 minutos. Eu falei, vamos começar de novo, você só tá falando de futebol, não quer falar de futebol. Mas foi desenrolando. Então, pessoal, primeiro vídeo do nosso canal sem ensaio. Preciso muito da ajuda de vocês. Compartilhe com os amigos. Isso aqui é bom de vocês compartilhar. Isso aqui. Aí eu acho que vai estar a primeira página. Compartilhem com os amigos, se inscrevam no nosso canal e até a próxima.